Amém? Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. É sempre com muita alegria no meu coração quando eu estou em casa me arrumando para vir para esse lugar, querido. Porque esse lugar é um lugar de vida, é um lugar de transformação, é um lugar que você tem que chegar nesse lugar e sair de outro jeito. Você não pode sair da mesma forma que você entrou. Você tem que sair desse lugar transformado pela glória de Deus, transformado pela presença de Deus. E eu quero, nesse momento, pedir uma oração para a igreja. Um tio da Deusa, da pastora Deusa, sofreu um acidente e, nesse momento, ele está na sala de cirurgia. Eu quero lhe convidar para você ficar de pé, para a gente orar por aquele homem e a filha dele. Porque o Senhor Jesus, Ele deu esse poder, essa autoridade para a igreja. Quem é a igreja aí? Levante a mão. Aleluia. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor Deus e Pai, nessa hora, Deus, eu quero juntamente com meus irmãos unir a nossa fé, meu Pai, para te pedir, Senhor Deus, o livramento do Senhor, meu Pai, sobre aquela família, sobre aquele pai, aquela filha, o tio da pastora Deusa, Pai, que está ali em Imperatriz no hospital, Pai. Tem misericórdia deles, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, eles de todo espírito de morte, meu Pai, mas que eles venham, Pai, Deus, conseguir, Senhor Deus, se sair bem dessa situação para engrandecer o Teu nome. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas e o milagre, Senhor Deus, está se completando nessa hora na vida deles. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E eu trouxe uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Sempre que eu subo nesse lugar para me pregar uma palavra, o desafio é muito grande, porque você tem que pregar aqui o que você vive lá fora. Não adianta você subir aqui e pregar algo e viver lá fora de outra maneira. Você tem que subir aqui e pregar o que você vive todos os dias da sua vida. E viver agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, é um grande desafio na vida do crente todos os dias. É ou não é, querido? Levante a mão aí, quem concorda comigo. É ou não é um grande desafio viver em obediência a Deus? É, querido, mas é um desafio que traz alegria e nos conduz para a eternidade. Esse desafio ele é maravilhoso. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas assim para fazer a vontade de Deus. O 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam de libertinagem, na sensualidade, nas bebidas, orgias e farras, e na idolatria repugnante. O 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta com aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também, a morte para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, viva pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Amém? É uma palavra muito forte. É uma palavra que deixa bem claro no versículo
3, para que a gente possa fugir do pecado. Ele deixa muito claro sobre decisões que você toma ao viver no meio daqueles que começam a nos rejeitar, porque você mudou sua atitude. O versículo 1 ele diz: portanto, uma vez que rompeu com o pecado. O versículo 2 ele diz: para que no tempo que lhe resta, querido, há pouco tempo, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu preparei essa palavra, e no momento que eu estava lendo, já está com uns 20 dias que Deus tem falado muito no meu coração sobre a questão do tempo. Há pouco tempo. Há pouco tempo, como assim? Há pouco tempo resta para mim. Estou falando de mim, da minha pessoa agora, porque eu desperdicei, como diz o versículo 4, muito tempo fazendo coisas que não agradavam a Deus. E agora, no final da tarde, eu recebi a notícia desse acidente do tio da Deusa e Deus falou no meu coração, porque domingo passado, sábado passado, eu estava lá em Imperatriz com eles, sentado, preguei a palavra lá naquele lugar, e era o aniversário da filha da Nana, da irmã da Deusa, e aquela família estava ali. E eu pedi uma oportunidade, eu disse: eu posso fazer uma oração, eu posso dar a palavra. Eu não conhecia quase ninguém lá, mas essa família eu conhecia. O esposo, a esposa e a filha estavam lá. A esposa conversou com a gente sobre um problema com a filha de 12 anos. E por que Deus falou no meu coração naquele momento, agora no final da tarde? Porque a palavra chegou até ela naquele momento. Eu não sei se ela se converteu de sábado para cá, mas no acidente ela faleceu. Então, querido, há pouco tempo para mim, para você, para adorar a Deus. Eu vivi muito tempo da minha vida bebendo na farra, como diz aqui, na prostituição. Aquele que tem o poder para julgar os vivos e os mortos. Me arrupiei todinho agora. Sabe por quê, querido? Porque o pouco tempo que resta na minha vida, na sua vida, esse pouco tempo nós temos que dedicar 100% dele para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Para bendizer o nome dele. Sabe, isso é um desafio para aqueles que aceitaram a Jesus. O versículo 2 ele diz: não perda mais tempo. Não perca mais tempo. E como a gente perde esse tempo, querido? Nós somos muitos falhos. Às vezes, hoje você talvez não orou porque você ouviu algo que você não queria ouvir do seu líder. E aí eu pergunto para você, o que é que Deus tem a ver com isso? Ele está no mesmo lugar de sempre, lhe esperando para adorar a Ele. Ah, pastor, e quando a gente erra, a gente faz o quê? Pede perdão. Deus, eu errei, mas eu quero te adorar. Todos nós erramos. A diferença está de quando você reconhece o erro e decide adorar Ele. Não, Deus, eu quero é te adorar. Eu quero é viver para Ti. Eu quero é viver, Senhor Deus, a Tua vontade. E sabe o que acontece? Você chega na igreja, entrega a sua vida a Jesus, e você se apaixona pela glória, pela presença, pelas pessoas, pela maneira que você é recepcionado. Mas você só vai permanecer se você manter a paixão por Cristo. Se você manter o seu coração queimando em Jesus. Dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo tem problema todos os dias, querido. Mas quando você está com Cristo, você não está só
com o seu problema. Esses dias eu estava no meu quarto orando, mas a pastora Deus, e eu falei assim: minha filha, tem hora que é tanto problema, é tanta coisa que a gente se sente sufocado até para orar. Sabe, foi que Deus falou no meu coração naquela hora? É nesse momento que só ora quem é apaixonado. Só ora quem é apaixonado. Só permanece firme quem tem convicção para onde quer ir. Pergunte aí para o seu irmão, para onde você quer ir? Pergunta aí para ele. Não precisa responder não, querido. Só pergunta, para onde você quer ir? O mundo está aí, querido, cheio de propostas, aparentemente bonitas, mas que conduz ao inferno. Propostas que você olha e diz: que coisa maravilhosa, mas não lhe leva para perto de Deus. Pastor, e o que é estar perto de Deus? Estar perto de Deus é você entrar no seu quarto todos os dias e dizer: Pai, eu te amo. Estar perto de Deus é você estar de frente com o pecado e dizer: eu não quero. Estar perto de Deus, não se irrite com o que eu vou falar, querido, é você desejar colocar uma música evangélica e não uma música do mundo. Quero ouvir essa adoração bem aqui. Isso é estar perto de Deus. Estar perto de Deus é você olhar para a Bíblia e dizer: Deus, eu quero aprender mais. Estar perto de Deus é quando o seu líder lhe dá uma direção e mesmo sem entender, você obedece. Estar perto de Deus é você amar o seu próximo de verdade. Por mais que ele seja uma pessoa enjoada, tem gente que é difícil de você amar. Mas estar perto de Deus é você conseguir amar essa pessoa. Estar perto de Deus é você ter algo e você conseguir abençoar a vida de alguém sem pesar no seu coração. Estar perto de Deus é você sentir o desejo de trabalhar na obra. Eu recebi um desafio, mas a pastora Deusa ajudar a igreja ali em Graçaranha a fazer um encontro. Querida, a minha vida é corrida. O Anderson, eu acho que dos que estão aqui, o Anderson é um dos que mais me visita. Tem vezes que ele vai lá, não dá tempo de eu conversar com ele. E a pastora Deusa chegou para mim e disse: como é que nós vamos fazer para nós ajudar o povo a fazer o encontro na Graçaranha? E eu olhei para ela e eu disse: como assim? Meu filho, nós andamos tão corrido. Eu digo: minha filha, eu não fui chamado para lidar com a oficina, não. Eu fui chamado para fazer foi a obra de Deus. E na hora que o Senhor me chamar, o que eu estiver fazendo que não for a obra dele, eu paro. Sabe o que é isso? Isso é viver perto de Deus. Sabe, eu chego dentro da minha casa, eu olho para minha esposa, eu olho para os meus filhos, e eu digo: Deus, obrigado. Porque muitas vezes meu pastor falou: não faça isso. E eu não entendia por que ele não dizia, às vezes eu zangava. Mas eu obedeci. E quando você consegue fazer todas essas coisas que agradam o coração de Deus, você começa a viver a promessa de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: para viver a promessa, existe um caminho. Você tem que trilhar nele. Sabe qual é o primeiro passo desse caminho? Obediência. Porque já não há mais tempo, querido. Abra seus olhos para isso. Já não há mais tempo para você viver em desobediência a Deus. Nós temos perdido muito tempo
no mundo. Às vezes você não está 100% lançado lá na bebedeira, na droga, no álcool, na prostituição, mas você também não está obedecendo. Você não está obedecendo. Você não está vivendo o que Deus tem para você, porque você tem feito coisas que não agradam a Deus. E você sabe o que acontece? Eu vou ilustrar algo para você. Dia de segunda-feira eu gosto de ficar em casa com a pastora Deusa. E ela gosta de assistir umas coisas que eu não gosto. Eu gosto de assistir filme de ação. Ela gosta de assistir Mandar Cascar, A Era do Gelo. Já pensou? Aí eu chego e digo, não amor, não vamos sair de casa hoje não, vamos ficar em casa. Minha filha pode botar o que tu quiser para assistir. Aí eu dou o controle para ela. Bota. Aí ela é mesmo, pode arrochar aí. Vai pensando aí comigo. Aí ela pega o controle, A Era do Gelo. Querido, nós já assistimos 10 vezes. Aí sabe o que é que eu faço? Fica ali, fico, aí eu pego o controle. Bota um filme de ação. Você sabe o que é que acontece? Mesma forma nós fazemos com Deus. Deus, pega o controle da minha vida. Bota aí o que o Senhor quiser. Aí Deus começa a consertar a vida do abençoado, da abençoada. E Deus vai consertando. Mas Ele não quer. Ele toma o controle. Não, eu quero é isso aqui. Aí Ele bota o que Ele quer. Aí começa a dar tudo errado. Aí Ele diz, Deus, mas por quê? Eu estou indo para a igreja. Deus, eu não perdo um culto. Mas Deus não está com o controle da sua vida na mão dEle. Você está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que você acha que é certo. Não vai dar certo. Você não vai viver a promessa dessa forma. O caminho da promessa é a obediência. E aí no final ela diz, tu disse que nós reassistimos o que eu gosto. E aí tu botou foi isso aí. E eu olho para a igreja. A gente quer líder. Você aí também quer líder. Você passa por isso. Você aconselha algumas pessoas e você diz, mas assim não dá certo. E aí a pessoa olha para você e diz, não, mas vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo. E não há mais tempo, querido. Não há mais tempo para você estar birrando. Não há mais tempo para você viver em desobediência. Outro dia um pai chegou para mim. E ele disse assim, como é que eu faço para os meus filhos serem igual ao teu quando crescer? Eu admiro muito o Gustavo, a Flávia. E aí eu falei para ele assim, olha, cada família, cada situação, Deus dá um direcionamento. Para mim Ele deu um direcionamento. Eu fiz de tudo para obedecer. Meus filhos ainda estou criando. Eu pensei que quando casasse eu ia ter que parar, porque o Gustavo casou, agora pronto, missão cumprida. Não, querido. Eu tenho que ser o testemunho de um bom marido, para ele ser um bom marido para Emily. E eu tenho que ser um testemunho de um bom pai, para quando ele ter filhos, ele ter um papel de dizer, eu vou ser igual ao meu pai. Não acabou a responsabilidade. E aí eu falei para aquele pai, ele disse, mas como assim um caminho tal? Eu falei, olha, Deus falou no meu coração e da minha esposa que nós só ia dar celular para os nossos filhos quando ele tivesse 15 anos. E ele se assustou, ele disse, é mesmo? E como foi? Eu disse, foi desse jeito. Quando o Gustavo completou 15 anos, ele teve o celular dele. Quando a Flávia completou 15 anos, ela teve o celular dela. Isso é uma direção que Deus deu para minha casa. E aí ele se assustou e ficou pensando.
Por quê, querido? Para você viver a promessa, tem um caminho. E esse caminho chama-se obediência. Você tem que obedecer aquilo que Deus propôs para a sua vida. Você tem que viver a vontade de Deus. Você tem que obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele falar no seu dia a dia. E eu me lembro que o Gustavo, namorando com a Emily, eu disse, eu vou tomar teu celular, que tu tá usando o celular demais. E a deusa disse assim, meu filho, o menino já tá grande, tu vai tomar o celular dele. Eu disse, vou. E ele passou 15 dias sem celular. E ele até disse assim, pai, como é que eu vou falar com a Emily? Eu disse, lá na igreja, vocês não são da mesma igreja. Mas tudo isso, querido, direcionamento de Deus. Entenda uma coisa, nós não temos tempo para estar com birra. Nós não temos tempo para estar dando olhadinha no pecado. Nós não temos tempo de você apenas se vestir, vir para a igreja e sair da mesma maneira que você entrou. O tempo que nos resta é para adorar o Senhor. É para obedecer a Ele. É para fazer a vontade dEle. Eu fico impactado com a palavra de Deus, com o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Ontem eu estava no interior e peguei o celular com a Flávia e a gente abriu no culto de jovem. Meu Deus, na hora que eu abri no culto de jovem, eu vi o Vitor aqui em cima. Eu, oxe, é o Vitor? Aí eu, tá ao vivo mesmo, é ao vivo. É ao vivo. Sabe, o meu coração se encheu de alegria, sabe por quê? Porque eu pude ver que qualquer um que desejar o Senhor. Eu estou falando isso do Vitor porque ele trabalha na loja. Eu tenho visto tanto que ele teme a Deus. Todo aquele que se dedica ao Senhor. Não precisa você pegar uma bandeirinha e dizer, eu estou aqui. Não precisa. Só precisa você obedecer a Deus. Querido, viva fazendo a vontade de Deus todos os dias da sua vida. E quando tudo isso acontecer, você vai começar a viver a promessa. Eu não estou aqui dizendo para você que vai ser fácil, que é fácil. Não é fácil. Eu estou aqui para dizer para você que se você fazer a vontade de Deus, você vai viver as promessas que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu me lembro que o Gustavo pequeno, eu pegava ele, a Deusa, colocava na pop a Flavinha no meio, Gustavo na frente, não era pastor Dani, ela era carrada. Nós morávamos no bairro São José. Nesse tempo ali, de frente à escola, tinha uns caras com a corda. Tinha que dar dinheiro para entrar lá nesse tempo. E eu morava lá. E a deusa dizia assim, como é que nós vamos passar ali para dar dinheiro para esse povo? Só se nós der uns meninos. Que dinheiro nós não tem não. Passamos tanta aventura ali. Cara armado, cara com a faca. Mas eu tinha decidido, viver para Deus, viver adorando a Deus. Eu me lembro de um dia que deu uma chuva e caiu a metade da parede lá em casa, era de barro. E eu cheguei em casa, a Deusa estava na cozinha com um monte de barro. A pastora Deusa lá é topada. E eu, minha filha, o que foi isso? Ela deu uma chuva e a parede caiu. Aí ela disse, tu não vai me ajudar não? Eu digo, vou. Mas primeiro eu vou botar um som na caixa de som para nós adorar a Deus. E eu me lembro que eu botei a música, o Gustavo ali pelo me ajudando, mas a Flávia, e a gente tampando a parede. Nós estávamos vivendo, pastora, de acordo com a nossa condição, para honrar o nome do Senhor. E naquele momento eu dizia assim, Deus, eu não estou nem me importando com o que está acontecendo ao meu redor. Eu estou me importando com o que está acontecendo dentro de mim.
no meu coração, na minha vida, na minha casa. Sabe por que eu penso assim? Porque se hoje você tem tudo, financeiramente falando, casa boa, carro bom, você está vindo para a igreja adorando a Deus, e se tudo isso se acabar na sua vida, você não vai mais adorar a Deus? E Deus tem feito maravilhas na minha casa. Sabe qual é a maior obra que Deus tem feito na minha casa? A paz. A paz é a maior obra que Deus pode fazer no coração do homem e da mulher. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Eu tenho vivido isso todos os dias. Eu tenho visto isso na vida do meu filho, na vida da minha nora, na vida da minha filha. Sabe como é prazeroso o seu filho dizer assim: pai, vamos almoçar lá em casa hoje? Prazeroso. No dia que eu não venho para o culto, ele me liga, a Flávia me liga: por que o senhor não veio para o culto ainda? O Gustavo me liga e diz: hoje o senhor pegou falta. Se eu faltar de novo, sabe o que é que ele diz? Pastoras, vou falar com o pastor Cláudio Van para lhe chamar lá no gabinete. Ele fala ou não fala antes? Fala. Sabe o que é isso? É amor que ele tem pelo pai dele. Cuidado. Ele não quer que o pai dele se perca. E sabe o que é que tem que acontecer na sua vida? Você não tem mais tempo para viver uma vida de destruição, uma vida de pecado. Você tem que viver adorando a Deus. Você tem que viver agradando a Deus. Como isso é bom. Como isso é agradável, dar no final do dia e você olhar e dizer: o que eu fiz hoje foi bom, porque eu não pequei contra o meu Deus. Eu acordo pela manhã, pego minha Bíblia, abro a loja, fico lá adorando a Deus, 6h30, 6h40, 6 horas, até todos chegarem 8 horas. E eu digo: Deus, como é bom estar aqui na Tua presença. Como é bom, Deus, fazer a Tua vontade. Como isso é maravilhoso. Como é bom hoje eu ver o meu irmão chegando com a sua filha, a sua esposa. Quantas vezes eu não saí daqui na hora do culto, querido? Falando sério para você. Na hora do culto, eu sentado ali e alguém me ligava e ligava. Eu só atendo se ligar umas 3 vezes na hora do culto. Quando eu olhei, algum conhecido. E eu atendia. Saía, atendia. Mas teu irmão tá bêbado aqui. E aqui tem polícia, aqui tem confusão. E eu saía. Não sei se ele está aqui dentro ou ali fora, mas a esposa dele está ali, ela sabe que é verdade. Um dia eu saí daqui, a deusa disse: olha, a polícia prendeu teu irmão. Meu Deus do céu. Eu no culto. Lá na Praça São Sebastião, cheio de gente. E o policial olhou e disse: ele só sai daqui se tirar a descarga dessa moto. E eu: não, eu tenho umas ferramentas ali dentro do carro. Nós vamos tirar agora. E eu lá na praça, mas ele tirando aquele escapamento da moto. Um monte de gente olhando antes. E eu naquela hora dizia: sabe o que? Deus, liberta meu irmão. Deus, salva meu irmão. Deus, não deixa ele se perder. Deus, ele vai ter que viver a tua promessa. Ele vai ter que viver a promessa. E hoje ele vai fazer 4 anos que está aqui nesse lugar. Você sabe por que eu estou falando isso para você? Pode aplaudir ao Senhor. Estou falando isso para você entender que a promessa é um caminho. É a obediência. Se você obedecer, você vai viver essa promessa. Meu Deus, quantas vezes eu não saí para a casa do meu pai, confusão,
Querido, e pensa numa coisa estranha, tu chegar no meio de uma confusão, tu não sabe como é que tu faz. Talvez foi 3 final de semana seguidos. O pastor Cláudio Van me chamou na segunda-feira. Pai, tu tá com 3 domingos que tu sai no meio do culto. O que é que tá acontecendo? Confusão, pastor, lá na casa do meu pai. E ele só riu que eu falei assim, mas enquanto tiver fôlego, eu estou brigando com os diabos de dentro daquela casa. Deus tem salvado a minha família. E quando eu olho para esse texto que fala que resta pouco tempo, o restantezinho que falta, e aí muitas vezes você tem só aquele pouquinho de tempo, graças a Deus por isso, porque você encontrou Jesus. E aí você faz desse tempo, você desvaloriza tanto ele, fazendo coisas que não agradam a Deus. Tem gente que fica satisfeito só em dizer, não, eu fui para a igreja ontem. Tem gente que chega lá na loja e diz, irmão, ontem eu fui para a igreja. É um passo, mas não é o suficiente para Deus. Você sabia disso? Deus não quer que você venha apenas para esse lugar. Ele quer que você venha para esse lugar, adore a Ele e saia daqui transformado. Que você saia desse lugar com força o suficiente para olhar para o pecado e dizer, eu não quero. Eu não quero. Outro dia um amigo meu ligou para mim, tem uns 30 dias, um mês, 40 dias. E ele disse assim, ei, tu ainda está na igreja? Eu olhei de novo assim, um áudio ele mandou, eu disse, tô. E aí ele colocou assim, eu preciso ir para esse lugar. Aí lá embaixo ele botou assim, eu tô sem vida. Eu peguei o celular e liguei para ele. E eu falei para ele, um dia eu cheguei lá também sem vida, mas eu encontrei a vida. A vida é Jesus, querido. Só existe um caminho para o Pai, que é Jesus. Não tente remendar, não, mas eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, aí eu vou para a igreja. Não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida. Você não resolve nada, querido. Se você resolvesse alguma coisa, estava resolvido. Quem resolve é Cristo. Sabe como foi que eu cheguei nesse lugar? Só o bagaço. Só o bagaço. Eu decidi mudar bêbado. No aniversário do Gustavo de 5 anos, eu nunca vou parar de contar isso. Naquele dia eu falei pro Gustavo, nunca mais eu bebo. O maior desafio que eu tive foi terminar com a namorada que eu tinha. Meu Deus do céu, como é que eu vou terminar com essa mulher? Mas eu decidi mudar. A decisão de um homem, querido, é muito forte. E Deus abraça isso. Me lembro da pastora Daiana chamando a pastora Deusa para se converter, né, pastor? Bruta. Não vou, não. Comecei a ir para a igreja, ela não ia. E eu dizia assim para ela, ó, que tu vá ou não, eu vou toda vez que tiver culto. Eu vou permanecer firme. Eu vou agradar a Deus com a minha vida. Não sabia procurar nada na Bíblia, não sabia nem ler a Bíblia. Não sabia, nunca tinha nem lido Bíblia. Não sabia se tinha versículo, capítulo. E aí quando a obra começa a acontecer dentro de você, ela começa a tocar em pessoas ao seu redor. De farra, de bebida, de amanhecer o dia bebendo. Aí Deus mudou aquele ambiente. Cheguei do encontro, botava, era um CD ainda. Botava o CD do encontro. Oração, eles fazendo vigília. Eu chegava bêbado, eles estavam fazendo vigília, eu ia lá, batia na porta da igreja, eles abriam e diziam, moço, vocês estão fazendo zoada demais. Vocês não tem o que fazer não, eu falava desse jeito.
E eles começaram a ouvir louvor tocando lá em casa. Aí lá o Eduardo Costa, Silvano Salles, esses caras, nenhum cantou mais lá em casa. Zezé de Camargo, viu, irmão? Não cantou lá em casa mais não. Passou uns 3 meses, só o Daniel Alencar, só no Abba Pai lá em casa. Deus mudou o ambiente da minha casa. Mas Deus só vai mudar o ambiente da sua casa quando você deixa tempo para estar vivendo, triscando no pecado. Sabe, para estar com um pecado de estimação na sua vida. Se livre de tudo que lhe afasta de Deus. De verdade. Se livre disso. Aqueles dias da minha vida foi um tormento mental. Porque eram amigos que eu saía para beber, mulheres que eu saía, o ambiente que eu andava, que eu não andava mais. Tem gente que diz, pastor, eu me converti, mas não tem nada de eu sentar na mesa do bar com os irmãos. Que irmão que tu tem lá no bar, moço? Os irmãos que tu tem é em Cristo. Pode ter amigo lá. O que tu vai fazer numa mesa de bar? Se tu é crente? O que tu vai fazer ouvindo uma música do mundo se tu adora a Deus? O que tu vai fazer de conversinha que não agrada a Deus no teu celular se tu é crente? O que tu vai fazer falando mal do teu pastor, do teu líder de célula, do teu irmão da igreja? Se nós somos uma família. Se você é crente, querido, você tem que ser crente de verdade. Você tem que parar de viver do jeito que você acha que é certo. O jeito de viver não está do jeito que você pensa, não. Está do jeito que está escrito aqui, ó. É obedecendo a Deus. É fazendo a vontade dEle. É parando de birra. Deus, eu vou te adorar. Eu vou servir. O servir, nesse lugar aqui, ele é libertador. Você sabia disso? Imagine só um jovem. Eu tenho 38 anos, tenho 17 de crente, 21 anos eu tinha. Viciado em bebida, em farra, em mulherzada. Cheguei na igreja, me converti. Hoje tem muito serviço aqui na igreja. Mas naquele tempo tinha mais, não tinha? Era menos pessoa. O servir na igreja me libertou do mundo. Sabe por quê, querido? Porque eu chegava na igreja, eu já cheguei na igreja com gosto de cerveja na boca, só com vontade de beber. E eu começava a servir, a trabalhar. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a minha mente se ocupava. E eu comecei a sentir prazer nisso. E o prazer que Satanás me oferecia lá fora pela bebida, o servir na obra, o prazer do servir superou o prazer do mundo. E até hoje eu estou nesse lugar servindo. Até hoje eu estou nesse lugar para fazer a obra de Deus a cada momento. E às vezes, eu sei que não é só eu que se preocupa com isso. Eu sei que o seu líder, o pastor, se preocupa com isso, com algumas pessoas que chegam nesse lugar e não se envolve. Não participa do ministério. Não quer fazer nada quando o pastor diz amém. Se você ficar ali fora, mais ou menos nesse tempo, está quase perto de acabar o culto, algumas pessoas vão embora. Eu sei que tem alguns imprevistos. Se envolva, querido, nesse lugar. Quando eu vejo um jovem, igual eu vi ontem, o Vitor aqui em cima, servindo, meu coração se alegra, porque é esse o caminho. É esse o caminho. Você que é pai e mãe, se atente com isso e coloque seu filho para fazer alguma coisa na igreja. Eu sempre tive alerta por isso. Olha, Gustavo, tu tem que participar do ministério. Flávia, tu tem que participar do ministério.
Pai, mas eu não gosto desse ministério. Não tem querer, minha filha. Não tem gostar, não. Tu tem que servir. Nós não estamos aqui, querido, para fazer só o que a gente gosta. Nós estamos aqui nessa igreja para fazer o que tem que ser feito. É a obra. É aonde estão precisando. Estão precisando aonde? Estão precisando em tal lugar. Pô, eu vou servir lá. Sabe por quê? Porque nós perdemos muito tempo lá fora. Meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque eu te encontrei. Quanto tempo eu perdi lá fora no mundo servindo ao diabo. Quantas vezes eu não amanheci o dia. Passava o dia, a noite e o dia fazendo a vontade do diabo, sem agradar a Deus em nada, e vivendo da pior maneira que existia, com a vida destruída. Ei, querido, se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, para com isso hoje e decida agradar a Ele. Deus, eu quero morar contigo no céu. Você acha que não tem todos os dias um monte de obstáculo para mim, falando de mim agora para me vencer? Tem, querido. Tem hora que acontece coisa comigo que eu pego o celular e ligo para minha esposa e digo, ó, acabou de acontecer isso e isso. Foi mesmo, meu filho, foi, eu quero que tu ore aí comigo. A minha esposa é a minha intercessora, querido. Meu filho, pois eu vou orar. Eu vou orar. E dessa maneira, nós estamos andando de mão dadas. E o foco, sabe qual é? A eternidade. É morar com Deus no céu. Todos os dias. Coloque isso no seu coração. Não tenho mais tempo para estar vivendo com as minhas mãos sujas de pecado. Não tenho mais tempo para isso. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Vamos adorar a Deus. Um minuto. Adore a Ele.